Oi meus amigos, bem-vindos para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre tipos diferentes de sermão. Existem diferentes tipos de sermão, já é importante que você entenda isso. A gente vai refletir um pouquinho sobre eles, principalmente sobre três especificamente. O primeiro é o sermão expositivo. O que significa esse sermão expositivo? É basicamente quando o pregador pega uma perícope, ou seja, uma parte do texto e vai expondo versículo a versículo. Basicamente é isso que é um sermão expositivo. Um exemplo bom de um bom pregador expositivo é o Augusto Nicodemos, que vale a pena, e se você não conhece, vale a pena conhecer. O Hernandes Dias Lopes também é outro grande pregador brasileiro que vale muito a pena conhecer. E eles são, assim, pessoas que têm uma qualidade muito boa nesse aspecto da exposição do texto bíblico e pregam de uma forma muito bacana. Então vale a pena ouvir o sermão deles. Fica a dica, fica dever de casa para vocês ouvir Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos. Então, basicamente é isso. Sermão expositivo, você pega lá o texto e vai sendo direcionado pelo texto e pregando versículo a versículo, expondo ali o que cada versículo está querendo dizer para a igreja. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de sermão só é para não virar muito uma aula só, sem aplicação. A gente só vai lá explicando versículo a versículo, chega no final você não tem uma aplicação para a vida das pessoas. Pode ficar faltando isso. Então, cuidado tem que ter. Mas, de fato, é uma forma muito interessante e bacana e importante, né, e edificadora para a igreja de pregação. Outro tipo de pregação é a pregação temática. Ou seja, o pregador pega um tema. Vamos supor que eu vou falar a paz de Deus, ou sei lá, uma coisa assim. E aí vou, com esse tema, usar, né, de vários textos diferentes, por vezes, para expor esse tema. O cuidado que a gente tem que ter com isso é para não tirar os textos de contexto. Então, beleza, não tem problema eu pregar sobre um tema, só que eu preciso ter cuidado para não pegar um texto que não tem nada a ver com o tema e querer encaixar ali de qualquer jeito, sem entender o contexto do texto. Então, mesmo que você pregue de forma temática, é importante que você sempre exponha o texto, busque ter coerência, zelo e, né, para pregar o que o texto de fato está dizendo e não só o que você quer que ele diga. Então, esse é um cuidado que é importante ter na hora de pregar um sermão temático. E, por fim, o sermão textual, que é, por vezes, quando você pega uma pequena parcela também de texto ali, alguns versículos, e você, parece um pouco expositivo, no certo sentido, né? Mas você, por vezes, divide em pontos. Você pega em 3 pontos ali. Tinha um exemplo que estava aqui no material que eu estava preparando, que é, sei lá, você pega o texto de João 3,16. Então você divide em três partes ali. Deus amou, aí você vai elaborando, explicando, desenvolvendo o que isso significa, o que isso tem Deus amou. E aí você avança nisso aí. Aí depois outro ponto, Deus deu o seu filho. O que isso significa, o que isso se aplica na nossa vida. Aí o outro ponto, de tal maneira, sei lá, não sei, eu estou aqui viajei um pouco agora, mas assim, vocês estão entendendo a questão? Você pega aquela parte do texto, você vai dividindo e expondo e trazendo a explicação de cada ponto ali. Também é interessante fazer o cuidado que tem que ter para não fazer atrapalhada de sair do contexto. Independente do estilo de sermão que você for usar, não importa, assim, independente do estilo que você for usar, sempre tem que ter cuidado com o contexto da passagem. Então esse é um cuidado muito importante, dependente do estilo que você for utilizar. Eu gosto muito de um estilo de sermão que o pessoal da comunidade da Vila, que inclusive eu convido você a conhecer se você não conhece, faz, que é um sermão mais comunitário. Ou seja, eles pegam 3 cadeiras, 3 poltronas, e o sermão deles é assim, você tem 3 pessoas pregando, no caso não de qualquer jeito, né? Tem uma organização antes, as pessoas sabem do texto antes, estudam, tem todo um desenvolvimento, não é também qualquer coisa assim. O que eles fazem? Eles pegam então que vai expor mais o texto, ali o contexto do texto, e trazer umas perguntas para a igreja e para outra pessoa que vai estar ali junto, que sempre eles convidam uma pessoa convidada que é parte da igreja para falar. E tem uma outra pessoa também que faz parte da equipe pastoral, que também vai trazer considerações ali. É uma forma muito interessante de pregação. Eu sei que talvez não funcione para todo tipo, para toda igreja, para todos os lugares. Pode ter contextos que não façam tanto sentido fazer assim. Então também é pensar sobre. Mas fica aí uma possibilidade também de ser feita, né? De uma forma diferente. De certa forma ali é mais sobre, nem tanto sobre tipo de sermão talvez, ali é mais sobre
porque eles também expõem o texto, então você tem ali também, nesse estilo de sermão comunitário, você pode pregar um sermão comunitário que seja expositivo, um sermão comunitário que seja temático e textual, assim, dá para misturar os três também, entendeu? Acho que não precisa ficar só preso nessas definições. Então você pode pregar um sermão que ele tem um tema, ele tem uma temática, mas você expõe o texto, o contexto do texto, o contexto da passagem, você é expositivo também, e algum nível textual também ali e tal. A questão do textual que a gente tem que tomar cuidado é por quê? Porque a gente por vezes vai interpretar um texto na língua portuguesa, mas o texto não foi escrito em português. Então você vai lá e pega na sua tradução e começa a fazer toda uma viagem com aquela palavra. Nesse texto aqui está dizendo e levou não sei o que. Isso significa o que no português? E aí você vai fazendo toda coisa. Aí você pega outra tradução e não está usando o e levou, está usando outra coisa. Então só faz sentido naquela tradução, na outra tradução não funciona. Então esse cuidado que precisa se ter, né? Então leia diferentes traduções para você ter esse cuidado também. E claro, no mundo ideal, ter algum acesso a grego, hebraico é legal, mas assim, eu entendo que não é uma coisa fácil, é um desafio também para mim. Esse tipo de consulta. Acho muito bacana, sempre falo do trabalho do Bible Project, que eu vou deixar aqui algumas playlists e vídeos deles para vocês conferirem, porque eles têm uma série de vídeos onde eles pegam uma determinada palavra no texto bíblico, no original, e explicam ela pra gente. Coisa linda, maravilhoso, assim, muito bom. Já pode te ajudar muito a entender algumas passagens do texto bíblico, porque tem vezes que quando você vai para o original, você percebe uns detalhes assim que abre totalmente. Por vezes aquele texto você não entendia direito, você vai para o original, caramba, tudo faz sentido agora. Tipo assim, né? Mas é isso. Não tem um estilo mais certo que o outro, depende muito do momento, da situação. O importante é que sempre esteja respeitando o que a Bíblia está falando, o que Deus quer falar para o seu povo. Isso é importantíssimo e não tem que ser negociado. Tem que pregar a Escritura centrado em Cristo Jesus, e isso vai fazer toda a diferença, dependendo do estilo que você utilizar para pregar, sempre pregando a palavra de Deus com coerência, com amor, com zelo, e isso é de extrema e profunda importância. E acho que a gente vai ficando por aqui então, nessa aula, e a gente volta na próxima também falando um pouquinho mais sobre o momento de preparar o sermão. Então você definiu o que vai pregar, seja um expositivo, seja um textual, seja um sermão temático, e aí é o momento de fazer a preparação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Espero você. Até a próxima.